Olá, gente, mais uma vez eu aqui com vocês, Celso Corsino, para conversar um pouquinho com os assuntos que nos chamam a atenção e refletir um pouquinho sobre eles. Não poderíamos deixar de falar, obviamente, do grande incêndio, da grande tragédia que aconteceu em Manaus, no bairro de Educandos. As últimas informações, meus amigos, são que mais de 400 casas foram queimadas. Um incêndio majestoso, um momento que precisamos, de fato, solidarizar, cada um de nós fazer alguma coisa para ajudar a reduzir o sofrimento dessas pessoas e também não perdermos de vista que essas tragédias são tragédias anunciadas. Anunciadas. O que ocorre, meus amigos, nessas áreas mais periféricas, de pessoas mais carentes, é que as casas são construídas uma grudada na outra. Explosão de um botijão, um incêndio, qualquer catástrofe atinge o vizinho. Inclusive em muitos bairros onde o poder público não fiscaliza, como nos conjuntos, muitas casas, até de pessoas de classe média, às vezes constrói parede grudada uma na outra. Isso é um perigo. A tragédia de uma residência atinge a outra. Às vezes você não está na sua residência, está viajando, está de férias, acontece uma tragédia na casa do vizinho, vai atingir a sua casa. É preciso observar algumas regras. Há pessoas que inclusive utilizam a mesma parede para construir a outra casa. Eu já vi relatos assim, inclusive de brigas de vizinhos, que às vezes o vizinho está fora, quando chega o outro construiu a sua casa usando a parede da casa do vizinho. Isso dá muita confusão. Então é preciso observar esses critérios e solidarizarmos neste momento com as vítimas lá do bairro Educandos. É uma tragédia aí anunciada e é bom a gente fazer essa reflexão para evitar que essas coisas se repitam, aconteçam novamente. O poder público não é eficiente na fiscalização e nem na educação da população para estas coisas. O poder público é muito bom para fazer marketing, né? Para usar os meios de comunicação e se gasta milhões fazendo marketing, mas não educa as pessoas sobre construções, sobre calçadas, higienes e por aí vai. Outro assunto que está na ordem do dia, eu gostaria de falar com vocês, é a questão do aumento dos juízes. Vocês lembram que a semana passada, há cerca de 10 dias, os juízes pleitearam um aumento e conseguiram. Temer sancionou mais um ato funesto de fim de mandato do senhor Temer, sancionou o aumento dos juízes, talvez até prevendo aí o seu futuro, fazendo essa benesse aos juízes. Mas os juízes, para conseguir aquele aumento, disseram que iriam abrir mão do seguro moradia. Do seguro moradia não, do auxílio moradia, essa é a palavra correta. Cerca de 3 a 4 mil reais. O aumento deles, o salário vai sair de 3 mil e alguma coisa para 39 mil reais. Isso vai gerar um efeito cascata que vai impactar as contas para nós que pagamos impostos, porque essa conta é paga por quem trabalha, em cerca de 5 bilhões de reais. Agora, quando é hora de abrir mão do auxílio moradia, os juízes espertinhos, malandros e os malandros togados não querem abrir mão do auxílio moradia. Ganharam o aumento e querem continuar com o auxílio moradia. Não podemos aceitar isso. Temos que exigir. Sei que o nosso poder é limitado diante desses reizinhos que nós criamos na política e dessas classes privilegiadas, mas nós não podemos nos calar. Isso é uma falta de vergonha. Juiz que está querendo, depois de todo esse aumento monstruoso, poucos países gastam como o Brasil na questão dos juízes. Nós gastamos uma parte considerável do PIB desse país pagando juízes. São as classes mais privilegiadas, juízes e políticos, que mais ganham neste país. E isso é mantido a duras penas. Não podemos aceitar. Temos que criticar, temos que exigir, temos que falar. Isso não está correto. Então fica aí essa reflexão também. Outra reflexão que eu quero fazer com vocês ainda, desse assunto que chamou muita atenção, o curandeiro charlatão, né, chamado João de Deus, Deus obviamente D minúsculo, continua aprontando. As suas vítimas agora chegaram hoje, o número atualizado, a 506. É demais. É demais, meus amigos. Se fosse 2, 3, ainda assim era motivo para a justiça resolver, mas poderíamos pelo menos achar, será que
pode ser uma outra pessoa querendo tirar vantagem, mas já chegaram a 506. Não tem saída para o Senhor João de Deus, que já está preso. Agora, o que me chama muita atenção, e que eu gostaria também de refletir com vocês, é que muita gente que procuram esses curandeiros se dizem cristãos. Obviamente, cristãos que nunca leram a Bíblia, que não conhecem a Bíblia. Se a pessoa se diz cristão, deveria pelo menos conhecer o livro dos cristãos e não cairia nestas coisas. Uma das coisas que o João de Deus usava para iludir os frequentadores era um remédio passiflora, que vende em drogarias, e ele vendia isso com uma espécie de, com valor sofrendo um ágio, né, um lucro bem alto para ter os seus lucros. É uma das formas dos seus lucros. Um medicamento que é calmante, relaxante, claro, as pessoas que procuram esse tipo de gente está desesperada, às vezes está com muitos problemas psicológicos e toma ali um calmante, claro que ele vai sentir uma melhora. E aí vai atribuindo tudo isso ao mágico, né? ao João de Deus. Outras pessoas, só pelo fato de encontrar alguma esperança, já resolve muitos problemas. Então vai atribuindo isso ao curandeiro e foi ganhando fama. E a outra coisa que eu tenho chamado a atenção também é que muitos artistas procuravam esse charlatão e davam espaço para ele. O ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, a apresentadora Xuxa e vários outros artistas, eu fiquei sabendo, procuravam esse charlatão, e claro que isso deu grande mídia a esse senhor, tanto é que tornou-se milionário. Ele não soube precisar quantos veículos ele tem. Fazendas são 6 ou 7 fazendas. 35 milhões retirou rapidamente das contas, passando para outras contas. Então era um negócio, um meio de vida, e muita gente doava coisas para ele. E um senhor de caráter há muito tempo reprovável, que a justiça não fez o que deveria ter feito a tempo, senão ele já estaria fora de circulação há muito tempo. Mas a justiça vai tardando, e claro, a justiça que tarda falha, porque deixa essas coisas acontecer. Outro assunto que eu quero conversar com vocês também de muita importância é sobre os processos aqui no Amazonas para os políticos porcos, aqueles políticos que na véspera da eleição emporcalham a cidade, jogando os santinhos pelas ruas e principalmente próximo das escolas. São 92 porcos que foram processados. Vão pagar uma multa de 2 a 8 mil reais, mas muitos deles, a maioria dos eleitos, usaram esse expediente de jogar papel na rua. Os eleitos não vão perder o cargo e nada mais vai sofrer, somente isso. Ou seja, meus amigos, o crime compensa. O crime compensa, porque faz o crime, pega no flagrante e ainda vai usufruir do cargo que foi conseguido de forma errada, comprando voto. A democracia foi comprada. E essa Assembleia, que vai começar agora em 2019, essa legislatura, é de pessoas imorais. Maioria absoluta, maioria esmagadora. Não tem autoridade. E, claro, querem o cargo apenas para usar em benefício próprio. O próprio governador eleito também está processado. Os 2 senadores também, a maioria dos estaduais e dos federais. Esse é o nível dos nossos representantes. Mas é preciso abrirmos os olhos e não votar nestas pessoas. Não podemos nos entregar, perder a esperança, baixar a guarda. Vamos em frente. Curta, compartilhe, inscreva aí no canal. Por aqui nós vamos conversar bastante sobre esses assuntos. Precisamos conversar. Os blogs às vezes jogam as notícias, mas não tem comentários, são tendenciosos. Então vou procurar estar fazendo esses comentários sempre aqui com vocês, refletindo sobre assuntos importantes, né? Durante a semana a gente vai estar fazendo isso. Então, inscreva para que você não perca. Grande abraço, boa semana, vamos que vamos!